pessoal entrar junto com a gente. Vamos, aquele atraso para o qual peço desculpas, mas estamos aqui já com tudo andando, é o que a gente espera. Só para avisar, não vai ter transmissão online, porque a rede é compartilhada da universidade. Se a gente jogasse para transmissão online, provavelmente a gente ia parar a aula, funcionário, e eles não iam ficar felizes com a gente. Como estamos aqui nesse espaço maravilhoso, cedido pela universidade, pelo o Centro Cultural Maria Antônia, nós vamos gravar tudo, e tudo vai ser colocado no ar, assim, de imediato, logo que tiver. Subimos para todos poderem se ver, acompanhar e divulgar o que aconteceu aqui. Então, vou iniciar a chamada da nossa querida mesa, começando pelo companheiro João Pontes, representando o Ministério da Cultura e o programa de... podemos compor aqui. Programa Cultura Viva. Posso tirar a tampa? Pode tirar a tampa. Lógico que pode. Você que tem que estar aqui. A tampa, não precisamos. Mestre Altenberg, por favor, da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Jader Gama, que está representando o Laboratório de Cultura Digital. Eleilson, do Comitê Estadual de Cultura. E Abel Galvão, do Fórum Paulista de Cultura. Eu sento na beirinha. Senta aqui na beirinha com eu. Puxa uma cadeira e senta no chão. Eu só que não posso sentar no chão, mas qualquer outro. É só pegar mais uma cadeira. Aqui, ó. Pega mais uma. Ai, que não tem, essas aí são fixas, né? São fixas. Calma, todo mundo cabe. Nesse encontro, não é problema de cadeira, todos nós cabemos. Ah, então tá bom. Vamos fazer um rodízio. Eu fico de pé aqui. Isso, você fica Eu mandando... No final 1 em São Paulo é assim, não sei o que, na placa 1. Não, é que você que manda em todos nós. Não, eu fico aqui. Eu não mando em você. Vocês que mandam em mim. O modelo de cada um que vem fala e depois... Possa ser. Então, pronto, já está encaminhado. Cada um que fala, vem e fala. Mas a Abel... Chama a Abel aqui. O João A autoridade é você. Bel, vem aqui que está faltando autoridade aqui. Vem cá. Vamos pôr ordem aqui nessa... Agradeço a convocatória, o convite, minha querida. Chega junto. podendo ficar do teu lado, mas se vier aqui na hora da foto, eu vou ficar sozinho aqui, quer dizer... Não, que já seria incrível, né? Mas podendo ficar com mais... Bom dia, gente. Nós estamos aqui um pouco atrasados, abrindo os trabalhos do primeiro encontro nacional da Rede SACIX. A Rede SACIX é um nome que a gente recuperou da nossa história. E como nós estamos sempre retomando a nossa história e não desistindo nunca, a Rede SACIX, o SACIX era o nome da primeira distribuição em software livre que foi feita pelo programa dos telecentros e que a gente usou durante muito tempo. O nome foi proposital e no encontro que nós fizemos da Oficina de Inclusão Digital, todos nós tínhamos gorrinhos do SACIX e essa distribuição seguiu por algum tempo e agora, com a oportunidade que o programa Cultura Viva nos deu, nós estamos recuperando a nossa história e a Rede SACIX vai oferecer uma ferramenta de videoconferência e a plataforma de ensino à distância. Depois nós vamos
ver como ela funciona, vocês vão poder visualizar. E nessa plataforma já estão subindo os cursos que a gente vai oferecer pelo Pontão de Cultura Digital e Mídias Livres, que são 5 cursos. Nós já está no ar um deles e vai entrar até as próximas semanas outros 3. E que essa plataforma, inclusive, vocês todos vão poder usar para a gente fazer um grande repositório de cursos que os pontos e pontões de cultura têm para compartilhar com toda a rede. A gente começa pela nossa autoridade maior. A autoridade maior é o povo sempre. Isso. Era para você poder falar isso. O subcomandante Márcio, inclusive, o subcomandante Márcio, porque o povo sempre está assim. Então, vamos. Então, João, Pode ser? pode ser você. Inclusive, Ei, siga lá. eu acho que qualquer gestor e gestora pública sempre a autoridade máxima é o povo, ainda mais na cultura viva, que tem como princípio a gestão compartilhada, né, que tem o protagonismo, tem a autonomia. Mas, bom dia, fico lisonjeado aqui, né, pela possibilidade de estar aqui com você. Eu vou ligar o cronômetro, porque o Wilken já me disse o meu tempo e eu não quero ultrapassar. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Um bom dia a todos e todas e todes. Trazer a saudação da nossa secretária Márcia Hollenberg, da ministra Margarete Menezes, e dizer que é um momento muito importante, assim, né? Esse encontro, né? A perspectiva de reunir tantos ativistas, pesquisadores, pesquisadoras, programadores, programadoras, o povo hacker, o povo da cultura digital, no momento que a pauta da cultura digital, que já era importante há 20 anos atrás, quando da criação do então programa Cultura Viva, hoje segue sendo com novos desafios e novas questões, sendo extremamente importante, né, quando a gente fala de democracia, quando a gente fala de cidadania cultural, de direitos culturais. Bom, saudar, né, a mesa aqui, né, o mestre Fettenberg, querida Bel Galvão, a BA, o amigo Wilken, né, o coletivo digital, né, que está organizando, mas também o conjunto, né, o Jadre e o Eleilson, que não couberam aqui. Tal tamanho da representatividade não foi possível caber aqui na mesa, mas que vão daqui a pouquinho chegar. E tantos amigos e amigas que estão aqui de longa data, né? O Thiago Escárnio, o Eduardo Lima, que eu vi chegando agora lá, o mestre TC, que eu não vi ainda, mas que vai estar na programação, grande mestre TC, o Fabrício, né, que está aqui também, o Irá, né, e também, né, de outros pontões de cultura que estão aqui, né, o Osmar, do Jacarandá, a Sofia, do Museu da Pessoa. Se tiver algum outro, eu peço desculpas não ter citado aqui, mas... Oi? Exato. Então, é uma turma que, felizmente, a gente se conhece há muito tempo em diferentes... Eu, na verdade, em diferentes posições, né, como pontão, né, mas em diferentes momentos da história da cultura viva, da cultura do país, e que vem construindo, né, esse legado tão importante, né, da cultura viva, das políticas culturais, da democracia, enfim. O Wilken me pediu um pouco para comentar. Eu acho que é importante dizer assim, o momento em que a gente está vivendo, né? A gente recentemente estava lá no México, no Congresso Latino-Americano de Cultura Viva Comunitária, e quando a gente às vezes faz um distanciamento, às vezes é um momento importante de conseguir olhar um pouco do que a gente está vivendo, né? A gente vive aqui nas nossas dinâmicas locais, nas nossas pautas, mas perceber a importância que tem a reconquista de um governo democrático popular depois do golpe de 2016 e depois do governo neofascista, né, que combateu a diversidade, combateu a liberdade de expressão, combateu as políticas culturais, o como é importante, como faz diferença, né? Até pela a qualidade do debate, né? Esse encontro aqui né, nós não estamos mais discutindo vacina, não estamos discutindo estamos discutindo uma pauta mais avançada, né? Estamos discutindo o papel da cultura digital, da cidadania, enfim, a gente está conseguindo ser menos reativo, menos à defesa, e sim, né,
apesar de também estarmos, evidentemente, inclusive na pauta, eu vou comentar um pouco sobre isso, mas como é importante a gente estar num momento né, de valorização, né, desses aspectos, com todos os seus limites, com todas as suas contradições. Mas eu digo isso porque, quando a gente falava lá no México sobre, especialmente, assim, é algo que não tem como fugir do debate e que, pelo contrário, né, acho que a gente tem que valorizar, que é um momento histórico que a cultura viva está vivendo no país, com os investimentos, especialmente a partir da vinculação da política Aldir Blanc. Só para comentar com vocês, assim, minha fala não é a ideia ser o centro disso, mas a gente está nesse primeiro ciclo, chegando a cerca de 450 milhões de reais, fomento a cerca de 15 mil pontos e pontões de cultura. Só em termos de pontões nos estados, que é obrigatório, segundo a nossa regulamentação, nós estamos chegando a cerca de 100 pontões de cultura, mais de 30 milhões de reais em pontões de cultura. São dados incomparáveis com os melhores momentos da cultura viva ao longo desses 20 anos. E que vem num momento extremamente importante, no momento em que é necessário afirmar a ancestralidade, que é importante afirmar a base comunitária, que é importante afirmar os direitos culturais, que é importante fazer uma disputa de valores e afirmação da democracia nos territórios, nas comunidades, a partir das nossas áreas de atuação, nos nossos setores, nas nossas linguagens. É algo extremamente importante. Ontem eu tive a alegria de estar no Espaço Brincante, lá com o Antônio Nóbrega, comentava assim, a única coisa que me deixa um pouco aflito é a morosidade e o tamanho do Estado brasileiro, do Sistema Nacional de Cultura, que nós estamos já na segunda metade do governo, 2 anos e meio, e em cada lugar tem uma realidade. Aqui em São Paulo mesmo o governo está na fase de seleção, acho que a prefeitura já fez alguma coisa. Cada lugar é uma realidade. Então, assim, uma pena que a gente... quando eu estou lá no Ministério, o meu cronograma... Eu até brinco lá que, para alguns, o cronograma deles vai até quando chega o dinheiro na prefeitura. Para mim, eu brinco isso, para mim, é quando o ponto de cultura desenvolve suas atividades e, no final, pode fazer um encontro, pode apresentar uma amostra, pode ter um resultado de um processo educativo de 12, e que agora, felizmente, a gente vai poder ter a partir do segundo ciclo 24 e 36 meses. Mas essa é a temporalidade, e a gente está chegando nessa segunda metade agora com essa estratégia, com esse... eu brinco que não é o carro-chefe, até o Fabrício, meu amigo ciclista aqui também, eu sempre brinco que é a bicicleta-chefe, que a nossa estratégia principal está chegando nesse momento. Então, quando eu estou falando isso, estou dando um monte de volta aqui, eu sei que a fala está um pouco confusa, mas é para dizer assim, que, quando a gente se depara com a turma da Argentina, o pessoal da Argentina fala, eu quero me mudar para o Brasil. Eu falei, vai ali para a fronteira, vai chegando. Então, porque realmente é um volume de investimento muito importante, né? A gente, como nunca teve em 20 anos de cultura viva, né? E um espaço, um ambiente favorável, né? Apesar de que a gente ainda vive uma polarização, que a gente vive muito presente na sociedade, o crescimento de posições neofascistas, até nazistas, enfim, mas tem um ambiente mais favorável, mais propício, uma busca de uma construção de uma gestão compartilhada. Está aqui o mestre Wertenberg, está aqui a Bel, que são, né, da Comissão Nacional, que são integrantes das redes, né, que a gente, por todos os limites e contradições, por dificuldades e limites, mas que tem uma agenda de diálogo, que tem uma agenda de construção coletiva, é um momento muito importante. E é algo que a gente acredita muito, assim, né? Acho que esse terceiro governo do presidente Lula vem de parece que uma compreensão mais importante da dimensão simbólica, né? Que não basta só melhorar as condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras, como a gente teve, né, nos primeiros 2 governos do presidente Lula e nos 2 governos da presidenta Dilma, né? Extinção erradicação da fome, ampliação do acesso ao ensino superior, da moradia, mas sem uma disputa de valores, sem uma valorização da dimensão simbólica, sem a afirmação da soberania simbólica e cultural, não há projeto de nação, não há projeto de soberania, inclusive nem mesmo de defesa da democracia. Eu acho que isso está mais compreendido, né? E eu acho que esse volume de recursos que a gente tem tido, desde a Paulo Gustavo, na verdade, desde a Lei Aldir Blanc I, né, porque também são conquistas sociais e populares, inclusive no contexto mais adverso que nós tivemos recentemente, mas que tem tido o grande apoio do governo federal no sentido da sua implementação, é algo extremamente importante, né? Tivemos também a aprovação do Marco do Fomento, que é um novo instrumento de relação com a sociedade, a aprovação do Sistema Nacional de Cultura mais recentemente. Em 2 anos e pouco, né, acho que a gente conseguiu retomar e avançar em várias questões.
e na cultura não diferente. Inclusive, aí, né, só para concluir essa primeira parte aqui da minha fala, que nós entendemos de uma forma muito significativa a importância dessa gestão compartilhada e dessa construção coletiva. Quando, no primeiro ano, chegamos, acho que foi em fevereiro, nós tivemos a primeira reunião com a Comissão Nacional, a gente apresentou a estratégia dos pontões de cultura, porque entendíamos que, naquele momento, a retomada e a reconstrução da cultura viva só seria possível em escala, né, em volume, porque a cultura viva nunca deixou de existir, nunca morreu, e foi a sociedade civil que segurou, inclusive, nos momentos mais adversos, né? A Comissão Nacional é um exemplo, as redes estaduais e municipais de pontos de cultura, os temáticos também, mas, do ponto de vista, né, de uma abrangência, de uma política de Estado, a gente entendeu que era importante e fizemos esse edital, né, de 42 pontões de cultura. Na verdade, 46, né, teriam sido, mas nós tivemos 4 estados que não tiveram projetos, sendo, então, 1 ou 2 pontões por estado e 15 pontões temáticos. E que, para... Não foi sorte nem confluência, porque assim, nós tivemos 2 pontões de cultura digital, teria sido 1 pelo desenho do edital, mas a gente ranqueou por ordem de prioridade. Eu acho que isso também é uma expressão um pouco da importância política que a gente dá para a cultura digital, porque, como nós tivemos 2 temáticas que não tiveram projetos, infelizmente não tivemos da economia solidária, não tivemos das linguagens artísticas, nós tivemos 2 de matriz africana e 2 de cultura digital. Então, vem de uma forma bastante importante, significativa, né, a pauta da cultura digital, e a gente considera extremamente importante. Está no DNA, está na origem do programa, do então programa Cultura Viva, a questão da cultura digital. Então, feita essa parte aí que o Wilkin me pediu para falar um pouco dessa história, agora eu vou falar um pouco mais... Assim, eu vim aqui mais foi para escutar e para aprender, tá? Isso é uma questão que eu quero deixar bem nítido, né? Você fala qualquer bobagem aqui de cultura digital, etc. e tal, não é um tema de pesquisa, de atuação. A gente vai aprendendo com vocês ao longo desses vários anos, mas trazer um pouco, algumas reflexões, pelo menos, e talvez até uma reflexão de alguém que olha, entre aspas, muito entre aspas, porque eu acho que hoje em dia falar de cultura digital de fora é quase impossível, né? Tá aqui, eu estou usando meu cronômetro aqui, falar que alguém está de fora, hoje em dia é cada vez mais difícil pensar quem está de fora, mas, pelo menos, do ponto de vista da construção do pensamento e da estratégia sobre o tema, né? Eu acho que tem uma questão, e que eu acho que eu vim para escutar, eu vim para tentar entender, né? Mas que eu, de alguma forma, fico... Né? De alguma forma, que eu vou falar faz sentido, tá? Independentemente. Que é o fato de que nós vivemos uma outra realidade no Brasil e no mundo do que era 20 anos atrás, quando da criação do programa Cultura Viva. Os desafios e o contexto em que a pauta da cultura digital foi apresentada no programa Cultura Viva são outros. E é importante essa atualização e essa compreensão. E eu acho que esse é um dos papéis mais importantes desse encontro e dos 2 pontões que estão atuando, e da rede como um todo, não só dos pontões, mas como da rede como um todo. A gente falava muito do acesso, né? Tanto que tinha o kit multimídia, que todos os pontos de cultura precisavam adquirir, tinha uma rubrica lá específica. Será que hoje essa é a pauta do ponto de vista da política, né? Eu acabei de falar, né? Nós estamos fomentando 450 milhões de reais, 15 mil pontos de cultura. Será que cada ponto de cultura tem que destinar uma parte do recurso para kit digital? Essa é uma pergunta. Na tua hora, tu pode responder. Eu estou aqui lançando a pergunta no ar e algumas... Não que eu não gosto do diálogo, o problema é só que eu vou perder minha linha de raciocínio se for... não quero ser autoritário, viu, Ira? Fica à vontade. Tá, também, se quiser falar agora, fala. Eu só talvez não vá conseguir voltar. Mas é uma pergunta e eu não estou... E quando eu faço a pergunta, eu não estou colocando do ponto de vista da... por estar perguntando, que eu estou querendo dizer que acho que não. Eu só estou tentando dizer que o mundo e a realidade é outra, né? Até mesmo que, se fosse imaginar de tecnologia 20 anos atrás, certamente não seria a mesma. Então, assim, hoje em dia se fala, todo mundo tem um celular, mas será que o celular é o suficiente? Né? A produção de conteúdo, a produção audiovisual, a produção musical, a produção em vários aspectos, é suficiente ter um celular que cada um já tem da sua própria né, da sua própria vida, enfim, do seu próprio celular pessoal e tal. Então, essa é uma pergunta, né? E, além da questão desse acesso físico, né, vamos dizer assim, das tecnologias, é uma discussão extremamente importante, essa eu não tenho dúvida, que é o acesso ao ambiente digital, ao ambiente
de rede, um ambiente de produção, um ambiente de circulação, né? Essa dimensão do acesso continua sendo importante, sendo estratégica. Mas em que medida que se dá, como é que se dá, quais são os marcos normativos, essa é uma pauta que eu acho que é importante. Até mesmo, bom, se for, em que termos e quais são as obrigações, as vinculações que a gente possa ter, comparando, né, naquele período que nós tínhamos o kit digital, né? E aí, assim, eu acho que é uma questão que, para vocês, eu estiver numa olhada, mas eu acho que é muito doido pensar que há 20 anos atrás a gente estava muito mais numa perspectiva de emancipação, e não que não tenhamos, pelo contrário, mas hoje a pauta da regulação se tornou muito mais presente quando a gente fala de cultura digital, a regulamentação do VOD, a regulamentação das plataformas, das redes e tal. É muito doido pensar que há 20 anos atrás a gente tinha um olhar sobre a perspectiva do digital, das redes, da internet, como uma perspectiva de emancipação, de revolução muito mais presente, de uma utopia muito mais presente, e como a própria pauta na sociedade hoje, de fato, e reflete o tanto como o capitalismo e o neoliberalismo se apropriam, né, das ferramentas, das tecnologias, aquilo que, né, tinha um potencial emancipador, e eu não estou dizendo que não tenha, tá? Só registrar, porque se eu falar isso aqui, vocês vão me quebrar a pau ali quando eu sair do microfone. Não estou dizendo que não tem, mas é bem verdade que houve uma apropriação muito importante por parte do capitalismo, das big techs, do ponto de vista do controle, né, dos fluxos comunicacionais, da produção de conteúdo, da circulação, enfim, e como a própria resistência, de alguma forma, vai também sendo cada vez mais capturada, regulada e modulada, né, por parte do capital e do neoliberalismo. Então, são pautas que eu acho que são importantes, e aqui a gente está, né, no encontro de pessoas que se propõem, que vêm construindo alternativas estratégicas, né? Um encontro como esse, na minha opinião, é muito importante nesse sentido, né? Então, ambientes de produção de conteúdo digital alternativos e não dependentes, né, das big techs, a própria circulação, né? Como que a gente faz a circulação que não seja também pautado por esses monopólios, a difusão, uma pauta extremamente importante que a gente avançou, na minha opinião, o golpe e o governo neofascista nos fizeram, né, não avançar tanto na perspectiva da economia solidária, da economia viva, das trocas, da circulação de bens e de serviços entre as redes, os pontos de cultura. Eu acho que o campo e a cultura digital tem uma contribuição importante nesse sentido. A participação social é um tema extremamente importante, né, que a gente avance, qualifique, potencialize o que já foi feito, o que tem sido feito, né, e a perspectiva da memória, né? Então, né, como também que a gente, né, se apropria das ferramentas, das tecnologias livres para salvaguarda, para proteção, para difusão das memórias coletivas, populares, comunitárias da cultura viva. Eu acho que são temas extremamente importantes. E um encontro como esse tem um papel muito, muito significativo, assim, né, de poder, de fato, né, reunir, né, a turma que se envolve com essa pauta e com esse tema. Então, eu acho que é um pouco, né, dessa largada aqui. Como eu falei, não vou ser eu que vou trazer aqui perspectiva, porque eu vim aqui foi para escutar vocês mesmo, que eu acho que essa que é a moral da cultura viva, né? Vocês que manjam do trem vão falar e eu vou vir aqui para aprender e escutar, né? É isso, gente. Bom encontro para todo mundo. Obrigado. Aproveitando que ele falou qual é a perspectiva do encontro, vou dando uns pitacos e vamos interagindo. Na verdade, eu acho que os pontos e pontões de cultura foram a base concreta da resistência. A gente, nos nossos territórios, nas nossas comunidades, praticando o que poderia ser soberania a partir dos nossos territórios, resistimos
e continuamos agora um diálogo que havia sido interrompido e que retoma com o Ministério da Cultura, que ficou desaparecido por força daqueles senhores que não gostam muito da cultura. Mas nós resistimos, e eu acho que a questão do encontro, nós estamos colocando como fio condutor do encontro a questão da soberania e os seus vários aspectos. Nós vamos falar disso, desafios da democracia e as mídias livres e o novo jornalismo. Nós vamos falar disso, sobre a quem pertence essa soberania. E nós estamos num momento crítico, onde, para nós, a questão da mobilização, de levar esse debate para os nossos territórios, porque é de lá que vai sair a democracia, a democracia e a soberania que nós podemos reconhecer. Então, essa é a ideia. Eu vou dando uns pitacos, enquanto cedo a palavra para os nossos queridos convidados. Bel, você topa falar agora, para ficar... O mestre, então... Estamos cedendo... Eu fiquei nervoso e assim que eu não devia ter aceitado para começar. Não sabia nem o que... Não, você começou bem. Essa introdução aí que tu fez teria sido melhor se eu tivesse escutado antes. Perdão, não foi de sacanagem, tá? Eu fiquei nervoso. A gente constrói junto com o Ministério da Cultura o rumo que a cultura viva vai tomar. Vai, mestre. Eu também não estou muito diferente de você, também não, João, sobre a questão da preocupação. É sempre preocupante hoje o que a gente falar, né? Nós estamos vivendo um momento também muito, vamos dizer, transformador da ideia do que a gente fala ou do que a gente propõe, uma vez em que a gente, por achar, e ainda continuamos falando que não temos direitos, mas há uma grande campanha presente, uma transformação da sociedade sobre os direitos. E isso cria uma espécie de névoa em todos nós, né, sobre tudo que nós vamos falar. Tudo que a gente fala pode estar ultrapassando os direitos, pode estarmos não agindo direito, e isso realmente tem ficado um pouco difícil. No online está ficando um pouco mais tranquilo, parece que a gente ali em casa, né, vendo só o rostinho de quem a gente está falando e os outros estão meio escondidos, parece que a gente fica mais à vontade. No presencial também é uma forma da gente ficar um pouco mais cuidadoso. E talvez esse seja um elo extremamente novo dessa retomada, esse contato com o presencial, que nós tivemos a interrupção devido à pandemia. Mas a primeira pandemia que nós tivemos não foi a pandemia do Covid, foi a pandemia do diálogo que foi interrompido. Então, eu queria começar falando disso, saudar aqui a mesa, na presença da Bel, saudar todo o pessoal de São Paulo. Né, a gente vem aqui há algum tempo já bastante presente na discussão da Comissão Nacional de Ponte e Cultura. Saudar aqui o Ministério também, na presença do João. Estivemos recente agora em Tocantins com a Márcia, onde teve uma possibilidade de ter um diálogo bem perto, bem presente também. E a todos os presentes, todas as pessoas presentes. Eu sempre estive um pouco bem perto da questão dos recursos da cultura digital, dos coletivos, um pouco dessa política, inclusive quando começou, de uma certa forma, quando foi implantado e proporcionado a gente ter algumas experiências na Rede Cultura Viva através dos pontos de cultura, mas apenas naquilo que chegava pela própria aplicação do que era obrigatório. E eu fui ter um contato mais perto recentemente, acho que é um ano passado, no encontro nacional que esse coletivo realizou, e que me convenci da necessidade que deveria ser um eixo, inclusive, presente dentro das questões dos editais, a questão dos recursos digitais, né?
É claro que, a partir dos recursos digitais, de quais as ferramentas, aí há divergência e pode há também pluralidade. Eu acho que essa proposta que nós temos de retomada do Ministério, eu não gosto muito da palavra retomada, eu acho que a gente tem retomado quase nada, e nem era bom que a gente retomasse o que era, porque o que era não era tão bom assim, né? Eu prefiro ver a ideia de hoje, de como nós estamos vendo agora, e pensar o que a gente pode aproveitar de agora para frente. Quando a gente fala de retomada, parece que a gente volta a um ponto, e nós não voltamos, nós não paramos. E, dentro da política cultural nacional, um exemplo foi exatamente o Cultura Viva. Foi um movimento que resistiu sem diálogo com o governo federal, mas que manteve diálogos dentro dos estados e do município. E que os pontos encontraram forma de sobreviver, mesmo sem fomentos, dentro dos seus territórios, ou na forma de diálogo possível que nós tivemos dentro dos estados e municípios. Então, nós não temos uma retomada de algo antes que não tinha diálogo no estado e município, que era quase que uma proposição apenas nacional, e que inverteu. Nós agora temos um recurso nacional garantido e um diálogo a ser feito melhor com os estados e municípios, que começa agora a colocar recursos. Então, há uma realidade totalmente diferente de antes, quando antes nós nos reuníamos para poder demonstrar força e conseguir aprovar a possibilidade de ter um recurso. Então, a gente definia até chegar a modelar um edital, chegar a idealizar como deveria ser a aplicação dos recursos, para que ele motivasse surgir a possibilidade de um recurso. Nós chegamos mesmo ao absurdo de lançar edital e ele não ser realizado porque não conseguiu a fonte, e ele ser cancelado. Então, note que agora há uma realidade totalmente diferente e transformadora. Ninguém mais nesse país propõe um edital sem uma fonte. Nós, primeiros, agora, temos que ter uma fonte de recurso e aí ter um motivo para poder desenvolver uma política. Então, nós não retomamos a análise, fomos muito para frente. Eu acho que, nesse ponto, me dando aqui pela minha experiência de movimento cultural desde os anos 80, no movimento de teatro amador, quando, eu sempre falo isso, quando, nos nossos encontros como esse, uma das pautas era o Estado e o teatro. E nós não víamos ninguém representante do Ministério, nem do Secretaria Estadual e nem municipal. Às vezes, quando a gente conseguia um diretor de algum lugar do governo para falar que era importante o teatro e a cultura ser discutido como uma política pública, a gente se dava por grande satisfeito. Porque, na verdade, eram pautas que a gente discutia para que houvesse a relação e o respeito do diálogo da cultura com o Estado, e não tinha. E hoje a gente tem um ministério, e hoje a gente tem as secretarias, e hoje nós temos o Sistema Nacional. E hoje nós temos o melhor de tudo que a gente sonhava como garoto de teatro naquele tempo, que é uma fonte de recurso. É pouco. Olha só, o Ministério colocou aqui de 450 milhões para 15 mil pontos de cultura. Nós não tínhamos nem esse valor para as culturas populares, para a política das artes. E hoje nós temos específico para a cultura viva. Só que, olha que engraçado, o dinheiro continua não chegando no ponto. Nós continuamos não recebendo, não tendo ele no ponto aqui. Vamos olhando aqui só para um segmento de recursos digitais, se a gente avaliar que aqui poucos são de um mesmo coletivo, olha o tanto de coletivo que nós temos aqui, que precisa serem fomentados. E nós temos um valor amplamente maior do que antes aplicava. Nós fazia edital para culturas populares com 10 milhões para o país inteiro. 3 milhões, 4 milhões. Né? E por que isso não chega? Porque a gente, finalmente, estamos na pauta da cultura. Só que nós estamos no primeiro degrau. Nós estamos construindo o lugar da cultura na gestão pública. E nós, da sociedade civil, nos mobilizamos até aqui para construir esse lugar, que é um lugar que não existia. Você não tinha esse lugar da cultura na gestão pública. Nós estávamos dentro de eventos, dentro de uma atividade, dentro de um folclore, dentro de alguma coisa da boa vontade de um gestor. E hoje nós, finalmente, começamos a ter como segmento. Mas, até então, a gente conseguiu, eu acho que foi um acaso
um acaso de oportunidade política, que foi a nossa aprovação da PENAB. E eu costumo dizer, eu acho que o espaço de ruptura da sociedade dentro do Congresso, de diálogo, permitiu que os segmentos mais progressistas ficassem apenas... Acabou que uma das alternativas foi a pauta da cultura, e, inteligentemente, a gente conseguiu colocar a aprovação do PENAB. Eu acho que esse é o maior ganho do que nós estamos vivendo hoje. Foi um momento em que a gente conseguiu, ali, durante o governo Bolsonaro, aprovar o PENAB. Mais ainda, a rapidez durante a pandemia. Então, acho que esse legado ele é importante. Quando a gente conseguiu, eu dizia que a gente iria ter como exemplo que teria que ter isso que eu falei anteriormente, que é recurso para poder ter editais. Né, que a PENAB ia dar esse exemplo. E ele deu mais rápido que a gente pensava que ele veio com a LPG. A LPG, o audiovisual, para conseguir pegar o recurso do fundo para propor a existência, já veio com a proposta de anexar o apoio às artes. E ali a gente deu um salto de colocar isso que eu falei anteriormente, de que é preciso ter recurso para poder ter política pública. Não tem como ter uma política pública só como nós tínhamos antes, só na conversa, só no sonho, só na utopia. A utopia, ela sempre vai estar como a isca na ponta da vara. E ela é como liberdade, é como paz. É como um sonho que a gente quer chegar. Mas nunca nós vamos estar contentes que chegou tudo que a gente precisava, que isso é quase impossível. Então, é nesse sentido que eu acho que hoje um ponto positivo e a relação de gestão compartilhada que nós, da Comissão Nacional, estamos conseguindo, finalmente, com a gestão. O exemplo agora dos diálogos travados sobre a questão da certificação, em que o olhar estava de se aproveitar dessa certificação para que você mapeasse, para que você tivesse uma forma também reguladora de quem é ponto de cultura, e a Agenda da Sociedade Civil vem dialogando e propondo a ideia dessa ampliação ser o reconhecimento de toda e qualquer manifestação cultural existente nesse país, em qualquer lugar que ele esteja dentro de algum território. Basta isso para que você seja reconhecido como ponto de cultura. E o próximo desafio nosso é quando a gente vai regular esse ponto que é reconhecido como ponto para a disputa de recursos, que é o que eu falei antes. Temos muito recurso, mas ainda não chega a nós. E por que não chega? Porque nós conseguimos algo fantástico. A publicação de 3 bilhões para a cultura serviu para mostrar que para o próprio governo que é pouco para a cultura. Mas olha que fantástico. A gente não conseguiu aplicar no primeiro ano. E por quê? Não é porque falta motivo, é porque falta ainda o sistema. Falta a forma de como acessar esse recurso, da forma como está o sistema de gestão hoje. Então, não é só nós da sociedade civil como ponto que penamos no sistema de aprender e conseguir acessar recursos e aplicar como prestação de conta e tudo mais. O próprio sistema de gestão, por não ter ainda mecanismo de gestão para a cultura, não tem ainda como acessar o próprio recurso destinado à cultura para aplicação. E esse foi o maior motivo de não ter conseguido aplicar os recursos no primeiro ano. E a própria forma com que a gente ficou de regular a nível nacional como ser aplicados os recursos para o PENAB. Então, nós temos esse atraso, mas, ao mesmo tempo, um avanço na garantia do diálogo da forma como deve ser aplicado esses recursos. Então, esse momento de, finalmente, a gente estar hoje com um diálogo e praticando, de uma certa forma, assim, a nossa gestão compartilhada tão sonhada, né, em que a gente não é só um mobilizador, mas também somos ouvidos e tudo mais, e que a gente não só estamos para propagar aquilo que é a política, mas ser agente ativo dela, que, nesse momento, eu, como participante da Comissão Nacional, me sinto bem motivado a continuar nesse trabalho e com o próximo desafio, que é de estabelecer essa permanência dessa forma de diálogo. Não só de diálogo, mas de conquistas e de avanços na forma de definição. E talvez um desafio que eu vejo hoje muito grande na comissão,
no movimento da política cultura viva, é que ela é um grande, talvez é o maior exemplo de apoio à diversidade. Mas ainda cometemos um pequeno detalhe, que é de querer que a gente vê diversidade como diferentes, mas na ação a gente quer que sejamos iguais. E aí acho que aqui é que falta ainda um olhar de que a gente possa ver nas redes temáticas as suas diversas formas de apresentação da política cultura viva, e não dela como uma única coisa. A cultura viva só pode ser forte se a gente fortalecer as diversas redes. Eu acho que esse exemplo que nós temos hoje dos temáticos nacionais é a maior forma de um modelo que a gente possa vir estruturar, que é a diversidade das temáticas, de garantir como ação de redes nacionais, para que a gente possa ter, na união do território, que é os estados e municípios, o lugar de articulação de cada ponto. Mas que a forma de ampliação da rede, a forma de distribuição de articulação seja por esses temáticos. E, talvez, a partir disso, que a gente vai conseguir. Porque é muito comum, quando a gente tem debatido, e a nossa maior diversidade dentro da Comissão Nacional tem sido as divergências de temáticos, de querer que uma temática se sobreponha à outra, porque é uma forma dela poder existir. Então, acho que a gente... A compreensão de focar mais em cada rede temática, na necessidade de fortalecer, como aqui, os coletivos digitais. Nós temos um modelo de atuação, eu acho que pode ser o exemplo maior do que a gente querer que toda a política nacional seja dessa forma. Eu acho que esse, assim como as matrizes africanas, assim como nós agora da região norte, aproveitamos dentro da temática e propomos o Pontão Amazônico, voltado exatamente para propor um olhar a nível nacional das culturas amazônicas e a partir das práticas culturais identitárias da Amazônia, mas que elas não estão só na Amazônia, só nos estados da Amazônia, ela está no país. E algumas práticas ambientais que têm outras regiões, inclusive da especificidade das regiões, dialoga com essas práticas culturais da Amazônia. E isso é um temático de mobilização nacional sobre uma forma de discutir sobre o clima e discutir sobre a resistência e a garantia do território, mas, ao mesmo tempo, colocando como evidência uma cultura muito esquecida, que são as matrizes culturais amazônicas. Então, ao invés da gente querer que todos conseguissem olhar para nós da Amazônia, a gente resolveu propor uma formação nacional sobre quem somos nós, ou sobre como é que nós nos organizamos e por que a gente tem um povo que vive na Amazônia e que, às vezes, não é visto como que lá tem gente. Parece que a Amazônia é só um lugar de matas e rios. E agora eu descobri mais um rio subterrâneo embaixo do próprio Amazonas, agora é mata em cima, rio no lugar e embaixo água. Então, é como se não existisse água. E talvez um dos lugares de resistência maiores, para nós, de exemplo, de como o povo consegue viver em harmonia com a própria natureza. É a própria existência das comunidades amazônicas, não só dos povos originários, mas também das comunidades ribeirinhas, também das cidades amazônicas, grandes cidades como existe. Até nós da Amazônia agora divulgando, você vê como é importante essa coisa, quando nós começamos a divulgar as culturas amazônicas dentro do nosso pontão, as imagens nossas começaram a aparecer, nós colocando só os povos originários, rios, matas e bichos. E fomos alertados exatamente, nós mesmos percebemos que a gente também absorve essa ideia de imagem. E eu acho que é isso aqui que está, talvez, o enfrentamento maior a essa política digital alienadora que nós temos, que a gente combate aqui tanto, que é de como interferir nesse processo. A gente teve uma experiência agora recente num quilombo, fantástico aqui, uma experiência que eu conheci o Dom, e foi um projeto aqui da rede Plantaformas, e eu queria terminar falando disso. Nós fizemos um curso de IA num quilombo e não tinha rede, não tinha sinal. E foi o que mais a gente aprendeu. A gente conseguiu
numa oficina, numa discussão, lá dentro de um quilombo no Tocantins, fazendo esse curso de IA sobre como utilizar IA para que apareça as imagens da cultura negra, a gente conseguiu compreender muito mais do que se a gente tivesse na rede usando e fazendo e tal. Que, como ele não tinha como fazer, a gente virou uma discussão tão fantástica que a gente conseguiu entender que, mais do que usar a ferramenta, não é combater a ferramenta, é saber utilizá-la para que a gente seja visibilizado dentro dela. Se a gente pedir uma imagem hoje sobre um negro ou uma comunidade cultural afro, ele vai botar um negro dentro da imagem, ou vai botar um negro de um tipo. Então, como a gente aprender para que esta imagem seja com a nossa cara de Brasil, com a nossa própria cara? E a gente começou a entender como fazer o nosso próprio rosto, a nossa própria imagem. Então, eu acho que estes lugares de redes, eles são mais importantes do que o todo, porque, para mim, as coisas mudam, mas o que fica é o que nós, da sociedade civil, praticamos, é o que a gente pratica em cada ponto, é o que nós, como pessoa, defendemos dentro de cada ponto, é o que a gente consegue do trabalho voluntário dentro do território, é o que nós conseguimos de inteligência para captar recursos, parcerias, possibilidades de atuar. Esse é o maior investimento que nós temos, o maior capital de desenvolvimento que nós temos dentro da cultura, que ainda nós não conseguimos valorizar, por ainda estar focado muito apenas no Estado. E nós estamos, hoje, mobilizados a criar o segmento da cultura do Estado, ainda não da sociedade civil. Os marcos regulatórios, ele trouxe para nós o processo de como transferir recursos para a sociedade civil, mas não tem dentro de nenhuma lei da cultura como ser a próprio ponto, como ser a própria organização da sociedade civil. Então, acho que agora nós que demos um passo, temos recursos, nós precisamos de parceria do próprio Estado e de diálogo com esse Estado para que a gente venha também resolver os problemas que é do nosso lado, que é da sociedade. Aí, mestre. Passa a régua. Esse computador aqui é só para decoração? É negócio de cultura digital, tem que ter um computador nesse mandamento? Estou brincando com vocês. Estou brincando com vocês. Só que depois que eu me dei conta que estava na frente. Bom, eu acho que o mestre colocou no trilho, né? A partir dos territórios, das nossas comunidades, da articulação das nossas redes, que a gente vai conseguir o ambiente para sonhar e para fincar o pé e garantir nossos direitos, as nossas reivindicações e construir a nossa soberania. A Beth, você quer falar depois do mestre? É difícil, hein? Olá a todos, um beijo para as minhas amigas, um cheiro para os amigos. Falar aqui depois do mestre é uma grande responsabilidade, né? Nós temos uma fonte de conhecimento vivo aqui, sendo o nosso representante aqui pela Comissão Nacional. E vou falar sobre o Fórum Paulista, sobre a rede. Na realidade, vou até montar um histórico, né? Porque São Paulo temos assim uma maior rede de pontos de cultura, e o início dessa linha, que é da rede paulista, que é a comunicação, partiu da cultura digital, pelo nosso querido de Campinas, que foi o Robson, numa necessidade em 2008, ainda no começo da rede, no começo do que seria os pontos de cultura do Estado, dessa necessidade da comunicação. A partir depois dessa necessidade do Robson, lá de Campinas, de começar da cultura digital, ele foi desenhando todo esse processo juntamente com uma necessidade que se viu a partir da rede dos 301 pontos. Como comentar, como discutir, como se ter essa rede de Estado, um Estado tão dinâmico, diversificado, foi aí que criamos os fóruns regionais. Na realidade, foi feito as 17 fóruns das regiões administrativas do Estado.
e como se alinhar e como ter essa parte, essa comunicação, foi exatamente isso, de uma necessidade de uma unidade, de uma necessidade de se fazer presente e de se fazer pulsante a cultura viva. E muitas coisas foram muito interessantes nesse processo, e até de lutas, sabe? Da luta da Lei Cultura Viva, da luta de fazer a mobilização para ir para Brasília, das lutas de poder ter aqui no Estado uma unidade também de diálogo e também de consenso, e de mostrar que, mesmo nesse Estado que nós temos, desde Santa Fé, na divisa de Mato Grosso, quanto os mestres que estão ali do Vale do Paraíba, chegando a Joanópolis, entrando em Minas, ter o mesmo olhar e a mesma força e diálogo. É uma luta que ainda se mantém pulsante, ainda se mantém assim, constantemente sendo construído. Hoje, aqui, dentro desse fórum, a gente percebe que a cultura digital tem que ser também se impulsionar nesse novo momento dentro do Fórum do Estado. Fazer com que haja assim, essa diversidade, esse conhecimento e essa diversidade de conhecimentos, respeitando também as características regionais que, afinal, nós temos nessas 17 regiões. E, nisso, eu acho que vale muito também levar esse encantamento que a gente tem. O senhor pode entrar, fique à vontade. Por favor. O companheiro Carlos Afonso chegando. Muito bem-vindo. Retomando, é exatamente isso. Não tem o que dizer do fórum. Nós temos a maior rede de pontos, nós temos a cultura digital. Acredito que tem que fazer essa capilaridade de comunicação, de união, e também de trazer assim à tona o que é essa rede paulista de pontos de cultura. Temos aqui pessoas aqui dos pontões aqui presentes, pontões digitais, pontões setoriais, que possam assim nos fazer que o Estado esteja cada vez mais forte e presente, inclusive nas ações dentro da Comissão Nacional, dentro do caso que eu também pertenço à Comissão de Certificação, que nós estamos num processo que agora vai ter esse novo ciclo dessa nova plataforma digital que vai ter, que agora vai entrar no ar, né? Basicamente, depois de vários momentos que tivemos em discussão de como atender, de como estar fiel e de como também respeitar algo que eu sempre comento e que nós temos. A cultura viva é uma lei, nós temos uma lei, nós temos uma instrução normativa, nós temos que respeitar e atender, olhar e ver, porque, na realidade, o que nós, nesse processo, eu posso dizer assim, que passamos dentro da certificação, desse processo, desse novo momento da PENAB, que trouxe assim o olhar para a cultura viva, ver que nós temos um encanto, nós temos um porquê, e muitas vezes isso passa numa forma assim muito mais, vou dizer assim, não informal, muito prático, muito do vamos lá, tanto do fomento. A cultura viva é além de fomento. A cultura viva é muito maior que tudo isso. Então, nós, assim, da rede, nós aqui da comissão, nós aqui vivendo esse processo dentro da cultura digital, é trazer também presente esse momento e trazer também o que somos e que nós tentamos e queremos ser daqui para frente. Eu acho que a cultura digital tem exatamente essa, não vou dizer entre aspas, missão, mas também ser o nosso fio condutor para levar e encantar tudo isso para esse nosso grande momento e território que nós temos nesse nosso país. Valeu, Beth. Eleios, você que é a nossa posto avançado da nossa mesa, do Comitê Estadual. Quem veio o próximo? O Robson está na Unicamp, deve ter terminado o doutorado dele.
Está lá, firme e Tá forte. terminando o doutorado dele. Exato, foi um dos nossos primeiros, né, fio condutor. Vai ficar aí, né? Permaneça. Não, fica aqui comigo, Bel, pelo amor de Deus. Estou aqui com seus dados. Tá? E já está chegando a nossa próxima mesa, já estão aqui bebendo de nossas palavras para a discussão seguinte, inclusive, que é a da soberania. Ô, João, me dá aqui. É isso, eu vou pegar meu óculos. Obrigado. Saborania. Né? Obrigado, João. Bom, muito bom dia a todos, todas e todos. Obrigado pelo convite. Saudar aqui a mesa em nome da BA, todo mundo, aos que já fizeram uso da palavra. Obrigado, Antônio Martins, pela parceria de muitos anos. E não vou tomar muito tempo aqui também, porque para que a próxima mesa comece, então, pontualmente, né? E, enfim, a programação é extensa nossa, eu quero parabenizar os organizadores pela formatação da programação, é realmente muito abrangente. Eu sou da Ação Educativa. A Ação Educativa é uma ONG que acabou de fazer 31 anos, ela tem sede aqui na Rua General Jardim, desde o ano 2000, e a gente é ponto de cultura desde 2009, naquela safra aqui da BEL, de 2009, dos 300 pontos, 301, né? 300 pontos daqui da... Nós somos 300, né? Agora que eu me toquei. 300... os 300 pontos de cultura do Estado, quando finalmente houve o convênio do Ministério da Cultura com o governo do Estado, né? Até antes mesmo do que foi o convênio com a prefeitura aqui. Né? E eu, aqui, a propósito do tema, do encontro, eu fiquei lembrando assim, bom, deixa eu falar um pouco melhor dos comitês. Aí a gente se tornou Comitê de Cultura por meio de um edital lançado em 2023, e a gente foi selecionado aqui para o Estado de São Paulo. E nós somos Comitê de Cultura juntamente com outras 3 organizações. Uma em Araraquara, que é a Precabo, Associação de Preservação da Cultura Afro-Araraquaense, e a outra é a Unijovem, que é de Marília, e uma terceira que é o Museu Caiçara, em Ubatuba. Então, o Comitê de Cultura no Estado de São Paulo é formado, portanto, com essas 4 organizações, sob a liderança, né, da Ação Educativa, mas a gente tem uma ação muito compartilhada. Então, a gente tem uma presença estratégica no interior, em duas regiões, e no Litoral Norte, que é uma região muito importante e que, inclusive, sofreu problemas ambientais muito sérios, né? Sofre, né? E a gente tem essa presença lá. E o Comitê de Cultura, ele está na Secretaria dos Comitês de Cultura, que é a secretaria que coordena mais as políticas culturais, e a gente está vinculado à Secretaria de Articulação e Governança, que, por sua vez, cuida dos escritórios, entre outras atribuições, o que nos coloca muito, o que nos aproximou muito do escritório regional aqui de São Paulo, o Alessandro Azevedo, não sei se ele vem aqui em algum momento, né? E então a gente trabalha muito em conjunto com a Alê, e o Alê prontamente já criou um grupinho, nós com os 7 pontões de cultura aqui do Estado de São Paulo. E a Alê, ele é ponteiro, nós somos pontos. As outras 3 organizações não são pontos, curiosamente, né? Mas, enfim, então, esse universo dos pontos de cultura é muito próprio para a gente. E aí, a gente, considerando as 4 organizações, a gente tem um foco temático bastante amplo, que vai da cultura de periferia, cultura juvenis, cultura negra, cultura caiçara, povos de terreiro, a cultura inclusiva, né, de pessoas com deficiência, e alimentação. São áreas que a gente atua. Mas a gente tem uma missão que é dada pelo próprio governo, né, de fazer chegar, territorializar as políticas do MINC, né, fazer chegar na ponta essas políticas. Então, a gente trabalha muito também, principalmente atualmente, no contexto atual, com as prefeituras. E essa tem sido nossa atuação mais importante. Agora nós estamos nessa reta final da PNAB, agora, até o fim de semana, correndo aí para o São Paulo melhorar seu índice, né, de adesão à PNAB. Então, e porque a gente sente também nos municípios uma necessidade muito grande assim, de apoio técnico. Né? Todo mundo sabe, né, somente 20% dos municípios têm uma estrutura de cultura, né?
em geral, as áreas de cultura estão dentro de uma secretaria que é de educação, turismo, né, esporte, etc., etc., lá e a cultura. Mas eu acho que a PNAB vai trazer também, vai impulsionar nos municípios a criação de uma estrutura técnica, uma burocracia para a área da cultura. Esse movimento, e aí, como já foi dito aqui na mesa, aí a própria constituição do sistema municipal de cultura, enfim, do sistema estadual, que São Paulo não tem, né? O sistema estadual não tem plano estadual de cultura, né? Enfim, nem vou entrar por aí. Mas, enfim, aí o comitê está muito nessa linha. Mas eu achei legal, a gente já tem uma interlocução com o Pontão Areté, lá de Campinas, o Jacarandá, está aqui o Osmar, agora aqui com vocês. Então, é legal a gente estar por perto, se apoiando, né? O Comitê de Cultura gere uma verba, né, que pode também impulsionar, apoiar, complementar. Então, isso é importante a gente estar por perto, né? Mas aí, pensando aqui no tema da mesa, a ação educativa ela não tinha, até um tempo atrás, uma área mesmo de cultura digital. Mas agora a gente constituiu um núcleo de direitos digitais com recorte racial. E isso é importante, eu não sei discorrer sobre o assunto, tem uma colega que cuida disso, mas a gente tem esse enfoque, nós temos, inclusive, uma ação grande, que é em parceria com a ABONG, né, a Associação Brasileira de ONGs, que, por sinal, funciona, tem seu escritório lá na ação educativa. Mas, nos primórdios, até o João estava, acho que, falando um pouco disso, em 2007, a gente fez um projeto em parceria com um núcleo que existia no MINC, que era Cultura e Pensamento. Né? Tinha um núcleo, né, Cultura e Pensamento, e a gente ganhou um edital, e a gente fez um seminário de abrangência nacional, com presença até de pessoas de fora do Brasil, e era Cultura e Pensamento Livres. Né? E a gente fez em parceria com o coletivo Epidemia, que é um coletivo que se desarticulou. E, era na época da luta por o software livre, né? E a gente era um movimento que questionava também os direitos autorais. Né? E hoje, como o João falava, como as coisas mudaram. Hoje, os artistas estão sendo explorados pelas plataformas e se veem na necessidade de restabelecer uma luta por direitos autorais. Né? Então, as coisas realmente, nesse mundo digital, mudam muito rápido. Então, mas aí, agora, a gente está com esse núcleo. Mas eu queria trazer, para encerrar minha fala aqui, uma contribuição para o debate, que é sobre o INAF. Todo mundo acompanhou, semana passada, o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional? O INAF é um indicador desenvolvido pela Ação Educativa, em parceria com o Instituto Paulo Montenegro, que era o braço social do antigo IBOP. Né, a gente desenvolveu essa metodologia dessa pesquisa, que vinha sendo feita a cada 4 anos, mas a última foi em 2018. E, na edição atual, que foi divulgada há 2 semanas, ela incluiu um aferimento de habilidades no uso de tecnologias digitais. Então, vocês devem ter visto lá que o INAF apontou que 29% da população está na categoria de analfabetismo funcional. E, dentro desses 29%, 95% não desenvolveram, na pesquisa, as habilidades de uso de tecnologia digital. Então, às vezes, eu tenho a impressão, BA e demais aqui, que, às vezes, as discussões sobre mídia livre, cultura digital, ela mobiliza muito um segmento da população já com um letramento digital elevado. E a gente tem um puta desafio em relação à população que não tem esse nível de letramento. E aqui é interessante observar o INAF, porque, quando a gente criou o INAF, a gente quis problematizar a situação de analfabetismo. Porque é muito comum, até hoje, a gente classificar uma pessoa dita analfabeta e excluí-la do mundo do código letrado. Né? Quando, na verdade, uma pessoa dita analfabeta, ela consegue contar dinheiro, ela vê se o banheiro é masculino ou feminino, ela pega um ônibus, ela pega um metrô, ela usa o celular, né? Ela tem níveis. Então, o INAF surgiu para aferir níveis, são 5 níveis. Eu não quero ficar aqui discorrendo disso, nem é a minha área também. Mas, enfim, ela mede 5 níveis. E, por outro lado, pessoas que têm um curso de ensino médio têm dificuldade de compreender um texto. Então, por isso que é Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional. Né? Então, porque ele afere
complexifica essa situação de quem é dito analfabeto, para que ele não fique excluído, né? E também questionar pessoas que, supostamente, em função do grau de escolaridade, teriam a compreensão. Então, eu trago aqui essa sugestão para que as organizações que lidam com esse tema possam dar atenção para o letramento digital, aí tendo o apoio da pesquisa do INAF, que a Ação Educativa realizou e foi divulgada recentemente, aí no início de maio, lá num evento no Itaú Cultural. Eu queria lembrar também, por fim, que o Programa Nacional dos Comitês de Cultura ele tem agentes territoriais de cultura, são cerca de 700 no país, aqui no estado de São Paulo são 90. Então, são 90 agentes, aqui na capital são 7, mas, somando com a Grande São Paulo, nós somos um grupo de 14 agentes territoriais. A maioria está no interior, e é muito bom que seja assim. Então, os agentes, por sua vez, eles foram selecionados a partir de iniciativas que eles desenvolvem. Então, são pessoas já atuantes, né? Não são pessoas que são aprendizes da cultura, né? Não é só voltado para a juventude, tem diferentes gerações, vinculações e tal. Então, é bom também a gente, enquanto rede, né, dos pontões de cultura com o comitê, levar em consideração que no estado de São Paulo nós temos 90 agentes territoriais muito, muito, muito bacanas. Eles são formados pelo Instituto Federal. O Marcelo Manzatti, que é um conhecido ponteiro aqui, é professor do Instituto Federal. Ele reúne esses agentes todas as semanas, em encontros quinzenais, que eles chamam de círculos de cultura. Então, é muito bom a gente se aproximar do Manzatti, propor algumas pautas para que esses agentes territoriais possam também contribuir para o que a gente está discutindo aqui. Eu acho que é isso, Bea. Obrigado. Eu sei que a expectativa é grande, mas o Jader Gama falará agora. E, em seguida, se alguém tiver informação sobre cafés e qualquer coisa, para a gente, inclusive, já acelerar para a próxima mesa. Né? Obrigado, Bea. Bom dia, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero saudar a mesa, João Pontes, representando o Ministério da Cultura, o mestre Wettenberg, o Eleilson Leite, a Bea Galvão e a minha querida Bea Tibiriçá. Obrigado por me trazer aqui. Quero começar a minha fala lembrando de duas pessoas muito importantes que me trouxeram para perto do coletivo digital, né? Que não estão aqui mais presentes com a gente, mas eu queria lembrar aqui o nosso companheiro Paulo Lima, né? Que foi quem me aproximou mais daqui do coletivo digital. E eu lembro de uma reunião que nós fizemos aqui, o Euken, que a gente estava fazendo justamente o debate sobre a nossa passagem da inclusão digital para a cultura digital. Lembra desse debate? A gente estava numa discussão muito, muito profunda, uma discussão maravilhosa, e então o Paulo Lima, com a sua experiência e sabedoria e a sua caboclice, né, que ele virou o Amazônida, né, nos ajudou a refletir sobre essa necessidade de nós nos reapropriarmos desse conceito, dessa categoria de cultura digital, né? E eu queria também lembrar uma outra companheira nossa que partiu recentemente, né, que é a Mari Ramires, que é uma pessoa muito importante também para o ecossistema da cultura digital brasileira, e que eu quero também resgatar a presença dela. Meu nome é Jader Gama, eu sou um mocorongo, tá? Sou de Santarém, uma cidade que fica na metade do caminho entre Belém e Manaus. Eu participo desse ecossistema de inclusão digital primeiro e depois de cultura digital, em que muitos de vocês participam há bastante tempo. Hoje eu estou aqui representando o Laboratório de Cultura Digital da UFPR, em parceria com o Ministério da Cultura. Estou representando aqui a professora Tarcisa Bega, que é a nossa coordenadora desse projeto, dessa iniciativa. Dentro do Laboratório de Cultura Digital, eu
eu faço a coordenação de articulação em redes do laboratório, então converso com a grande parte de vocês. O trabalho que eu estou desenvolvendo no Laboratório de Cultura Digital ele está intrinsecamente ligado com o meu pós-doutorado, que tem como temática governança territorial orientada a dados e saberes. E aí também não vou falar sobre isso agora, mas depois, no decorrer do evento, quero ter a oportunidade de dialogar um pouco de como é que eu estou fazendo isso. O Laboratório de Cultura Digital ele tem um papel estratégico nesse ecossistema da cultura digital, onde a gente está atuando a partir de uma estratégia que não trabalhar a cultura digital só no aspecto da tecnologia, mas trabalhar a cultura digital como uma forma de promover o acesso às políticas públicas e a esse letramento digital que o Eleilson acabou de falar para a gente aqui, né? Então, para nós, esse letramento digital ele é importante para que os coletivos, os pontos de cultura tenham acesso às políticas de fomento, mas também que pensem numa perspectiva, que é uma perspectiva dos coletivos que estão aqui, e eu vou citar nominalmente o Coletivo Digital, mas também a Rede de Produtoras Culturais Colaborativas Livres, no sentido de uma autonomia desses grupos em relação ao uso das tecnologias. Então, para nós é muito importante que os grupos e os pontos de cultura tenham a consciência técnica do que está acontecendo nesse momento, né, em que nós estamos realmente nos tornando completamente dependentes de ferramentas e de infraestruturas que acabam nos levando a um processo de servidão voluntária, né, em que esse processo de alienação técnica generalizada está em toda a sociedade, mas que nós, enquanto ativistas, acadêmicos, pessoas que estão interessadas nesse debate, necessitamos trazer essa questão da desalienação técnica, principalmente para dentro do governo, porque hoje o governo ele é ele é um ente que ele está completamente dependente tecnologicamente das grandes corporações. Então, se a gente vai fazer uma reunião em qualquer ministério, a gente vai estar dependendo de uma ferramenta proprietária de uma corporação estadunidense. E quando a gente traz esse debate da soberania digital, e eu acho que o Coletivo Digital ele tem uma legitimidade para trazer esse debate, e uma legitimidade, BA, de articular a gente nacionalmente, né, que a gente está vendo aqui pessoas de todas as regiões do país, né, e uma diversidade. Eu penso que existem vários níveis de camada nessa soberania que a gente tanto está falando. E o Laboratório de Cultura Digital ele está buscando uma pegada que é a gente fazer um processo de hackeamento das infraestruturas públicas que hoje estão obsoletas, mas que a gente pode pensar numa frente de trabalho para que a gente possa construir um caminho para a recuperação da infraestrutura sociotécnica que está, por exemplo, hoje nas universidades. Então, nós estamos, nesse momento, com uma janela de oportunidade em que, na Federal do Paraná, nós temos um reitor que ele tem um entendimento sobre o problema tecnopolítico, né, que nós estamos vivenciando, e o professor Sunier, ele é um cara que, há décadas atrás, ele está preocupado com essa questão da infraestrutura necessária para que a gente possa ter um território digital soberano, né? E, com a entrada dele na reitoria, que nós consideramos um reitor hacker, que tem esse entendimento técnico e político dessa necessidade, o Laboratório de Cultura Digital, hoje, ele está fazendo uma parceria com o C3SL, que é a maior infraestrutura pública universitária que existe na América Latina, onde nós vamos ter a possibilidade de ter uma máquina, um servidor, onde os coletivos, os pontos de cultura,
os grupos de pesquisa vão poder estar utilizando essa infraestrutura não somente para nós estarmos fazendo espelho das nossas ferramentas de comunicação, articulação e organização da informação, como, por exemplo, o Mapas da Cultura, a Plataformas, o Rios, Nextcloud. Então, todo esse ecossistema de ferramentas, vamos ter essa possibilidade de ter acesso a uma infraestrutura realmente poderosa para a gente poder trabalhar a questão de acervo, de mobilização, mas também de organização da nossa informação, como também, agora, a partir de uma parceria com a Universidade Federal do ABC, na pessoa do professor Sérgio Amadeu, a gente vai estar tendo também a possibilidade de estarmos fazendo um trabalho de treinamento de agentes estatísticos de machine learning e do que chamam marqueteiramente de inteligência artificial, para que a gente possa estar criando sistemas em que a gente possa ter a capacidade de ter governança sobre nossos próprios dados. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Eu acho que o Coletivo Digital traz aqui um conjunto de pessoas com capacidade, experiência, expertise e criatividade para a gente estar saindo desse encontro, apontando caminhos para a gente fortalecer essa rede de colaboração. Eu queria agradecer muito ao professor Sérgio Amadeu por essa iniciativa de estar trazendo o Yarandu para esse debate, né, que é uma proposta de a gente construir uma rede de treinamento e de conformação de uma IA colaborativa distribuída. Então, acho que esse pensamento da colaboração, esse pensamento de que a gente não vai conseguir resolver um problema monoliticamente, mas vamos enfrentá-lo de uma maneira participativa e colaborativa, é um ponto muito importante para a gente trazer para esse debate. Eu vinha conversando hoje com o Dom Perna e a gente estava falando justamente que, nesses momentos de crise, né, da nossa sociedade, nesse momento de crise histórica, onde nós estamos realmente com uma dependência gigantesca das ferramentas digitais, a gente necessita pegar e olhar para um aspecto das nossas ancestralidades. Porque nós não estamos debatendo aqui sobre tecnologia, nós estamos debatendo sobre técnica. E se a gente olhar para a cosmovisão dos povos que habitam esse território antes da invasão, nós vamos ver uma cosmotécnica diversificada que conseguia resolver os seus problemas de autorreprodução econômica nos seus próprios territórios. Eu penso que nós temos esse desafio nesse momento de pensar como é que nós vamos nos reapropriar dessas ferramentas tecnológicas, mas também nos colocarmos na posição de não apenas usarmos de maneira diferente, mas de nos responsabilizarmos historicamente de, nesse momento, buscar as condições para que nós possamos desenvolver as nossas próprias técnicas digitais, inspiradas nessa cosmovisão ancestral que respeite não somente os humanos, mas como também os demais seres. Muito obrigado, eu espero que a gente possa conversar mais no decorrer desse maravilhoso encontro. Bom dia. Bom, para fechar essa conversa, eu queria dizer, nós temos aqui dois caminhos que já vêm com o próprio Prontão, que é a questão das mídias livres e da cultura digital. E nós temos o nosso fio condutor, que é a soberania. No nosso entendimento, a nossa soberania só é construída a partir do território, a partir das nossas comunidades, a partir da consolidação dessa base comunitária e da nossa articulação em rede. Aqui nós somos rede, em vários momentos a gente faz esses encontros presenciais, se acha por esse Brasil afora, para ficar alimentando essa necessidade que a gente tem de atuar em rede, porque
Aí eu vou falar da minha visão. No momento, a gente falava, estamos nas redes e nas ruas, e eu acho que tudo está em disputa. Está em disputa as ruas, está em disputa a nossa internet, está em disputa o próprio governo. E essa disputa é daquelas que nós podemos, com a nossa força, trazer as experiências que a gente teve, as coisas que a gente está fazendo, a forma como nossos territórios estão enfrentando o trabalho em torno dos seus sonhos e das suas utopias, para que o governo consiga absorver isso, e que, na verdade, a gente não mude ou não pressione só este governo. A nossa visão tem que ser a de construir uma gestão pública que entenda os territórios, que entenda as comunidades, e isso vai desde como o dinheiro, o recurso é distribuído para essas comunidades, como é que a gente faz prestação de conta. A prestação de conta é um desespero para nós que estamos nas pontas. E isso tem que ser mudado. Nós temos que retomar e mostrar que, embora a gente não tenha o mesmo vestiário, o mesmo sapato, e nem mesmo a mesma personalidade de vários que estão aí arrecadando financiamento, estão na gestão pública, a gente está nesse debate, porque as nossas comunidades assim querem, porque a gente não quer só editais que, na verdade, escolhem alguns, mas deixam de fora a grande maioria dos fazedores de cultura, dos que estão tocando mídias livres em cada cantinho desse país. Então, é isso que nós vamos trabalhar. A exclusão tem que ser combatida. E nós temos que ser... Eu sei que essa palavra a gente até questiona, falar que são excluídos digitais, mas nós queremos ser incluídos. E nós temos que lembrar isso a todo momento. Essa é a verdade. Não dá para largar o bastão e achar que as coisas vão andar. Elas só andam se a nossa rede andar, se a sociedade pressionar. Então, eu queria fazer, já de começo, um grande agradecimento àqueles que eu considero a melhor prestação de contas do programa de Cultura Viva, que são os agentes de Cultura Viva, que estão por aí fazendo tudo o que nós estamos fazendo. Esse encontro, além de todos os nossos queridos parceiros, e da Maria Antônia, que nos abrigou, esse encontro não aconteceria aqui, como não aconteceriam outros que já aconteceram, se os agentes de Cultura Viva não tivessem tomado como deles as realizações, os acertos e os erros que nós cometemos coletivamente. Eles são a força motriz do programa de Cultura Viva. Então, eu peço para a gente encerrar com um viva, um salve, palmas para os nossos agentes de Cultura Viva. E, com a ajuda deles, inclusive, nós vamos fazer um rápido café que está servido logo aqui, atrás de nós, um café bem comunitário, eu diria, e, em seguida, todos os nossos queridos companheiros da próxima mesa já estão aqui e vamos fazer rapidamente para não começar muito atrasados. Agradeço a todo mundo, 10 minutos para o café, e, em seguida, nós voltamos aqui para o debate A Quem Pertence a Soberania.